Meus irmãos, eu os cumprimento em nome do Senhor Jesus. Que santo privilégio poder cantar as verdades bíblicas. O que honra o nosso Deus. Só existe uma maneira do Senhor Jesus cantar através dos nossos lábios: quando nós cantamos as Escrituras, cantamos as verdades bíblicas, doutrinas que edifica a vida da igreja e glorifica o nome do nosso Senhor. Que privilégio, meus irmãos. Estamos aqui na noite deste dia, unidos a muitos outros queridos irmãos. Então eu quero cumprimentar alguns irmãos que possam estar nos acompanhando. Temos algumas famílias desta igreja que estão fora do estado e que estão nos acompanhando na transmissão do culto. Mas nós temos outros queridos irmãos em outras igrejas e outras denominações que neste momento estão com o mesmo propósito, cantando as verdades das Escrituras e ouvindo da pregação da palavra do Senhor Deus. Então, neste momento, como acabamos de cantar Efésios capítulo 2, eu gostaria de convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias nesta carta belíssima do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 2, eu vou ler apenas 3 versículos, meus irmãos. Não vou me exceder aqui até o versículo 10, que eu gostaria muito, mas analisar com vocês os 3 primeiros versículos. A nossa oração é que o Santo Espírito do nosso Deus nos dê ouvidos para ouvir o que Ele diz à igreja. Eu irei pregar, meus irmãos, mas tenha ouvido para ouvir o que o Espírito aqui já inspirou o autor, para que o teu ouvido seja aí aberto por ele para entender a revelação escrita. Efésios 2, de 1 a 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Até aqui a leitura da palavra do Senhor Deus. Poder sentar. Nós vamos ter mais uma palavra de oração nesse momento, ainda que a nossa querida irmã orou aqui, rogando ao Senhor que nos abençoe na exposição da palavra. Mas nesse momento em que você ouviu aí a leitura, eu te aconselho a não fechar a Bíblia ou não desligar o seu celular, se você acompanhou aí, para você afixar os seus olhos, porque será daqui a mensagem desta noite para os nossos corações. Ó Deus, nós somos tão gratos ao Senhor por saber que podemos nos aproximar do Senhor com convicção de que o Senhor nos aceita em culto público, porque foi o Senhor mesmo que abriu este santo, novo e vivo caminho até a Tua presença, o trono da graça. E sabemos que o Senhor fez isto, Senhor, de maneira sacrificial, quando o sangue do Teu Filho sendo derramado, nos purificando de todo pecado, nos dá a certeza de que o Senhor nos aceita, pecadores que somos. E neste culto aqui, Senhor, nós nos aproximamos do Senhor em louvores, em orações, leituras da palavra do Senhor, e agora, com a pregação da Tua santa palavra. Ó Deus, precisamos do Teu auxílio para compreender a revelação do Senhor, especialmente neste texto, Senhor, que é tão desafiador, quando o Senhor levantou o Teu servo no passado para deixar registrado aqui esta palavra inspirada da Tua parte. Fala aos nossos corações, abrindo os nossos olhos para não sermos enganados e para, Senhor, cada vez mais adorar o Teu santo nome. Eu oro por mim, pelos meus queridos irmãos que aqui estão, por aqueles que nos acompanham pela transmissão e por aqueles que posteriormente, Senhor, irão ouvir da Tua palavra. E eu oro assim no nome do Senhor Jesus. Amém.
Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Muito obrigado, sim, querido presbítero. Meus irmãos, a condição humana, ou a situação da humanidade diante de Deus, biblicamente falando, é uma condição que, aos olhos humanos, que você vê a sociedade bem curta aos nossos olhos, nós começamos a fazer algumas perguntas. Os porquês são levantados, e muitas vezes as respostas não vêm todas. Por que, por exemplo, a maldade no ser humano? Por que essa sociedade caminha para o caos e nunca melhora? As autoridades constituídas, revestidas de poder na face dessa terra, cada vez mais têm que se especializar, porque o ser humano, cada vez mais, a maldade vai se acentuando. Vivemos em dias que o mundo nunca viu, especialmente nesta sociedade chamada pós-moderna, o século 21. Parece-me que o ser humano vai se especializando na maldade, surpreendendo muitos. Este, meus irmãos, é um tempo em que os próprios fundamentos estão sendo sacudidos, e a igreja tem sido afetada em cheio com isso. Isso tem atingido a comunidade cristã. Um tempo de ilegalidade abundante, quando nós então começamos a ter as revelações de terríveis rebeliões e derramamento de sangue. Quantas maldades, meus irmãos, sem piedade. O ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, destruindo a sua própria semelhança, matando o outro sem piedade. Nós sabemos que, por mais que temos segurança, nós vivemos numa cidade que sentimos a insegurança. Não há nenhum respeito para com a lei e para com a ordem que é estabelecida. E você pode fazer uma análise aí do que eu estou dizendo e já começar a chegar a algumas conclusões. Em todos os lugares, os homens estão desesperadamente procurando resposta. Alguém já disse que o mundo não foi feito das perguntas, mas não das respostas, mas das perguntas. O porquê? Por exemplo, a filosofia tenta responder a origem do homem. Quem é o ser humano? De onde ele veio? O que é que ele está fazendo aqui? Para onde ele vai? E não há resposta dada. O problema, meus irmãos, é que os homens buscam da maneira errada, na fonte errada, para compreender a sua origem. Os homens recusam reconhecer o fato de que a raiz do terrível problema do mundo é o pecado. No século 21, quase que está ficando politicamente incorreto falar esta palavra, pecado. Presenciei aí um pastor renomado na internet que participou de um culto numa igreja de tradição um pouco mais histórica, e depois, participando daquele culto, ele fez uma análise e questionou que no século 21, no culto, ainda as pessoas levam as pessoas num constrangimento de dizer que elas são pecadoras, e tem um momento de confissão de pecado no culto, como que dizendo que já chegamos numa geração que nós estamos num outro patamar, passamos por cima desta palavra pecado para não constranger as pessoas. E me parece que é esta mensagem que agrada os ouvidos da humanidade mesmo. Os homens recusam reconhecer esse fato. Meus irmãos, pecado contra o Deus vivo do céu e da terra. O diagnóstico que Paulo faz nesta carta vai se referir ao homem
como um ser caído em uma sociedade caída, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. É assustador o que ele vai dizer aqui. Não há escape para ninguém na face da terra. É um quadro de condição humana universal. Numa linguagem, quando ele escreveu para uma outra carta, dizendo: não há nenhum justo sequer, não há ninguém. A mensagem parece ser pessimista. Está dizendo, é possível. Esse Paulo aí estava fora da caixinha, muito pessimista. Não é possível que não existe ninguém bom na face da terra. Na verdade, eu conheço gente boa, eu conheço gente honesta, eu conheço gente trabalhadora, eu conheço gente que cuida da família, eu conheço gente que na sociedade tem um bom comportamento. Como que não existe ninguém bom nesta terra? Então eu quero tentar ver com vocês, naquilo que eu acabei de ler, 3 terríveis verdades sobre a condição dos seres humanos. A primeira é que Paulo vai dizer que todo mundo está morto, e é assustador. Depois ele vai dizer que todos nós estávamos escravizados, éramos escravos de alguém. E por último ele vai dizer que, além de mortos escravos, estávamos condenados, fadados ao fracasso. O mês de janeiro está se encerrando, hoje 28 de janeiro. O mês de janeiro foi intitulado aí por um mineiro aqui no Brasil como o mês branco. É um movimento de conscientização por causa da saúde mental do ser humano, porque já se chegou numa conclusão de que esta nossa sociedade, a doença do século são as doenças da mente, as doenças emocionais, as crises existenciais que começam na mente. E aí, se você fazer um levante das organizações mundial da saúde sobre o alto índice de depressão e de ansiedade no Brasil, nós já estamos aí numa escala muito avançada. O Brasil tem sido alvo de pesquisa desta doença das emoções. Muitas pessoas depressivas, angustiadas, e muitas vezes a pessoa não sabe nem por quê. Começa a entrar num túnel de uma melancolia, de uma tristeza, de uma falta de ânimo, a ponto de querer desistir da própria vida. Então eu penso que a mensagem de hoje é para alertar, meus irmãos, o porquê que esse mal nos atinge, por que ficamos tristes, por que a doença é uma realidade na nossa vida. E claro, no final, mostrar para vocês qual é a solução. O crente está num patamar, meus irmãos. Com isso eu não estou dizendo que crente não possa ter depressão ou ficar ansioso, mas o crente tem um santo remédio da parte de Deus. Ele sabe que ele tem um Deus todo-poderoso que tem poder para te tirar desse túnel de tristeza, e ele pode fazer isso pelos meios ordinários, usando as coisas que ele criou, e ele pode fazer isso de forma extraordinária. Ele pode, uma palavra dele, mudar toda a situação da sua vida. Ele tem feito isso ao longo da história. Então vamos lá, meus irmãos, para o texto aqui, ver o que é que Paulo apresenta. Versículo 1 do capítulo 2. O homem está morto. Diz o texto: ele vos deu vida. Só um parênteses aqui. Os estudiosos da língua grega, que foi escrito o Novo Testamento, nos informa, se você fizer uma análise lá, você vai ver isso, que no grego não está essa primeira parte aí, ele vos deu vida. Isso daqui foi o tradutor que entendeu que pelo contexto ele adianta uma verdade que está no texto. Não tem nada de errado aqui, meus irmãos, mas no grego está assim, começa assim o capítulo 2: estando vocês mortos nos pecados e nas transgressões que vocês cometem. É mais ou menos assim:
E aí, então, ele vai explicar o que significa este quadro de que vocês estão mortos. Aí ele vai descrevendo, versículo 2, 3, 4, lá no 5, se você der uma olhadinha no versículo 5, ele diz assim: mas Deus, na verdade, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, aí então está a palavra, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, o nosso tradutor entendeu que foi mesmo Deus que nos deu vida. Então ele já começa, Ele vos deu vida. Mas a força do argumento aqui é para mostrar o que aconteceu antes. Vocês lembram que o último sermão foi aquela apresentação. Deixa eu desligar esse ar aqui que ele está ventando muito. Pronto, agora melhora. Foi quando o apóstolo Paulo mostrou um poder extraordinário de Deus em ressuscitar o filho dele dentre os mortos, tirando ele da tumba e exaltando ele nas alturas, colocando todos os inimigos debaixo dos pés dele e dando a igreja para ele, sendo ele a cabeça. Então Paulo mostrou que este Deus é um Deus todo-poderoso que tem uma força poderosa para fazer ressuscitar um morto. E agora a força do argumento do apóstolo Paulo é para mostrar que este mesmo poder, ou essa mesma força que tirou o corpo morto do Senhor Jesus da tumba, é essa força que faz você, um morto, também ressuscitar. Por isso que ele já começa dizendo: estando vós mortos. Meus irmãos, o que isso significa? Porque você que está aqui pode estar falando: não, pastor, eu estou morto. Não, eu estou vivo, eu estou te ouvindo, eu sou um ser que eu tenho as minhas liberdades. Talvez alguém que está nos ouvindo deve estar dizendo: o que significa estar morto? Meus irmãos, isso aqui não significa ou não quer dizer que o homem que está morto, pelo que Paulo coloca aqui, em seus pecados, não possa fazer as coisas, e coisas boas, e coisas legítimas, coisas honestas. Não é disso que Paulo está falando aqui, meus irmãos. Sabemos que o ser humano pode ser um bom cidadão, aliás, ele deve ser um bom cidadão. Ele tem que ser um bom pai, tem que ser uma boa mãe, um bom trabalhador, honesto, que honra o patrão, um bom filho. Então, claro que existe lampejos de bondade no ser humano proveniente da graça de Deus, só que não é uma graça especial, é, na linguagem teológica, a graça comum, que Deus faz o sol se levantar sobre bons e maus e chuva cair sobre justos e injustos. Então, você vai encontrar gente que nem é crente e que tem atitudes melhores do que muitos crentes. Você vai encontrar numa empresa gente que não serve a Deus, que não teme a Deus e até duvida da existência de Deus, mas que é um bom trabalhador, que honra o compromisso que assumiu. E às vezes você vai ver um crente que se diz crente, que serve a Deus, que está domingo no culto cantando, mas que não honra o Senhor Deus na sociedade, é um transgressor da lei, dá mau testemunho, compra e tem dificuldade de pagar. Deixa eu sair daqui desse assunto, senão a gente vai para outro lado. Então não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo se refere, meus irmãos, à morte espiritual, a pior morte que possa existir. A morte a qual Paulo se refere aqui não é uma figura de linguagem, presta atenção nesse detalhe. Por exemplo, vocês devem lembrar da parábola que o Senhor Jesus contou do filho pródigo. O menino foi embora e quebrou a cara lá no mundo, mas ele caiu em si e voltou para casa. O pai ficou tão alegre que quando o irmão mais velho chegou do trabalho, ficou triste ou com raiva daquela situação, perguntou ao pai: o que é isso? O pai disse: olha, é o teu irmão, ele voltou para casa. E o texto lá diz que o pai disse assim: ele estava morto e reviveu. Não é nesse sentido que Paulo está falando aqui. Na parábola é uma figura, aqui não, meus irmãos. Aqui Paulo mostra a real condição espiritual de todas as pessoas
que estão fora de Cristo. Este é o quadro. Ele diz com todas as letras: estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, não é isso aí? Olha o versículo de número 1 aí. E ele usa aqui pecados e delitos, ou talvez uma outra tradução, transgressão e pecados. Delito aqui é a linguagem daquele que quebra a lei de Deus. É o delinquente. Sabe como é que é? Porque na nossa sociedade, quando fala de delinquente, a gente lembra só dos jovens. Esses jovens aí, a polícia pegou ele lá porque estava infringindo a lei. Isso é um delinquente, e aí vai sendo enquadrado. Mas olha a linguagem que Paulo usa aqui para falar da nossa situação antes de ser alcançados por Cristo. Todos nós, meus irmãos, éramos delinquentes aos olhos de Deus, enquadrados na lei régia de Deus, quebrando esta lei e pecando contra o Senhor Deus. Já começa assim: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Lembrando que o contexto aqui, eu não desliguei esse trem, não? Agora vai. Que o contexto aqui é a igreja de Éfeso, que Paulo passou lá e pregou o santo evangelho. Uma região fora da região da Judéia, meus irmãos, considerados gentios, gente pecadora. O judeu ortodoxo considerava todos aqueles que não eram judeus imundos, pecadores. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais, aos olhos de um judeu ortodoxo, que a lei foi dada primeiro para eles, iria olhar para nós e dizer: vocês são tudo pecadores. E agora Paulo, como um judeu, está dizendo exatamente isso: vocês, gentios, estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2. E vai piorar. Paulo vai dizer: vocês estavam escravizados. Olha aí o versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. A primeira coisa que ele mostra aqui é que os efésios estavam mortos nos delitos e pecados, mas eles tinham uma atividade. Diz aí que eles estavam andando no curso deste mundo. Qual é o problema andar no curso desse mundo? Nós precisamos andar mesmo nesse mundo, nas atividades. Mas a palavra curso aqui, meus irmãos, é a ideia de que o mundo tem uma direção para dar, e muitos vão andando, vão falando a mesma linguagem, vestindo a mesma roupa, andando no curso, na moda, se atualizando com aquilo que o mundo impõe. Isso aqui é muito sério, porque vivo como nós estamos, podemos ser guiados por aquilo que o mundo diz, e a tecnologia hoje está aí para mostrar isso. Como que as pessoas são guiadas por isso? A moda está aí para comprovar isso. É só o mundo ditar um conceito de comportamento que todo mundo, entenda essa palavra todo mundo, vai seguindo atrás. É a moda da última geração. E se você não andar, se você não se atualizar nesse mundo, você se encontra fora da caixa, você é um quadrado. Você conhece o filho que fala assim: ué pai, que mundo você está? Só parece que está atrasado. O que ele está querendo dizer? Que ele está acompanhando o curso desse mundo e que o pai não acompanhou. Parece que o pai ficou parado na história. Mas o pai piedoso, crente, sabe que esse mundo é um mundo perigoso, meus irmãos. Aliás, foi o próprio apóstolo João, a equipe da mídia aí nos ajuda, que deixou bem claro, quando o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, a partir do versículo 15, ele disse assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não tem amor de Deus na pessoa. E continua: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai,
mas do mundo. Preste atenção nessa palavra mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que mundo é esse, meus irmãos? Você tem que entender que não são pessoas que Paulo está falando, até porque as pessoas estão mortas. O que Paulo está dizendo, e agora João está também ratificando, é que existe um sistema aí fora que quer conduzir a pessoa fora dos caminhos de Deus. Por isso, pai e mãe, você é instruído pela palavra de Deus de ensinar o teu filho no caminho que se deve andar, porque ele já nasce nesse mundo inclinado para andar segundo o curso desse mundo. Quem é mãe e tem criança aqui sabe disso. Você não precisa ensinar a palavra para o teu filho, não. Ele já sabe. Quando ele nasce, a primeira palavra que ele fala, não. Ou então ele diz, meu. Você não precisa ensinar as coisas feias para o teu filho. Ele tem a natureza para aprender. E a pergunta que a gente faz é, de onde ele aprendeu isso? Quem é que ensinou isso para a criança? O apóstolo Tiago vai mais longe. Capítulo 4, versículo 4, Tiago diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Repito, o que o nosso irmão está dizendo é que não são pessoas, é um sistema que está aí fora, porque se você pegar aquilo ali literalmente, então você não vai poder ter amizade com quem não professa a mesma fé sua. Mas você vai falar assim, eu não posso porque o meu amigo não é crente, ele é do mundo, então não posso nem falar com ele. Não é disso que Tiago está dizendo. O Senhor Jesus foi muito criticado porque ele sentava para comer com pecadores. Não há problema nenhum de você sentar com o pecador para comer com ele. O problema está em você ser influenciado pelo pecador. Aí é que está a diferença. E aí então o Salmo 1 vai te alertar: cuidado para você não andar no caminho dos pecadores, nem se deter na roda dos escarnecedores. Mas aqui é um sistema que está aí fora, que faz com que você viva um curso de comportamento. Então, vocês, diz aí, estavam mortos porque vocês andavam outrora segundo o curso desse mundo. E ele diz mais, segundo, eu estou em Efésios 2:2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Meus irmãos, ele está dizendo que era escravo do mundo, e agora ele está dizendo escravo do diabo. Segundo o príncipe deste mundo. E se nós estamos pegando o contexto de que houve uma força, um poder de Deus para ressuscitar Jesus, e agora que vai ressuscitar esses aqui que são da igreja, então me parece que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus foi o mesmo poder para arrancar pessoas das garras de Satanás. Porque é isso que o texto está mostrando. Vocês tinham um curso no mundo e vocês também tinham um príncipe sobre vocês, que vocês andavam segundo a vontade dele. Que agora existe alguém que está debaixo desse domínio maligno, que são os filhos da desobediência. A palavra filho da desobediência aqui é difícil de entender. Pode ser alguém que não obedece hipótese nenhuma porque é um miserável pecador, ou pode ser alguém que ainda não foi salvo, e esse ainda traz na sua natureza o sangue dos seus primeiros pais, que desobedeceram o mandamento de Deus, que foi Adão e Eva. Então, quem está fora de Cristo são filhos de Adão e Eva, e nesse sentido são filhos da desobediência, porque foi o primeiro casal que desobedeceu. Então, escravo do mundo, escravo do diabo. E prestar atenção que o que Paulo está dizendo aqui, que não existe neutralidade. Não tem como a pessoa dizer, não, eu não creio em Deus, mas eu sigo a minha vida. Não segue a sua vida coisa nenhuma. Se ele não está fixo em Cristo, ele está preso em quem, meus irmãos? Segundo o texto aqui, não há neutralidade.
Lutero tem uma frase muito forte aí na internet, que é atribuída a ele, que ele diz o seguinte: o ser humano é uma besta, ou ele está montado por Deus em Cristo, ou ele está montado pelo diabo. Segundo o apóstolo Paulo, o pecado escraviza a pessoa e o diabo vem em cima. Que situação? Por isso, estavam mortos. Por isso vocês vão entender por que é por isso que evangelizar, meus irmãos, não é uma coisa fácil. Não é só chegar no sinal, entregar um folhetim para a pessoa e dizer: Jesus te ama. Nós temos que entender a situação, o quadro que a pessoa se encontra. Escravo do mundo, escravo do diabo, e no finalzinho está aí, no versículo 2, no início do versículo 3. No início do versículo 3, né? Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Detalhe, Paulo sabe do que ele falou, ia mexer com as pessoas. Que é isso, Paulo? Você está me acusando? Agora ele vai dizer: porque vocês são gentios, mas nós aqui, os judeus, também, diz o texto aí, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, escravo do mundo, do diabo e da carne. A carne aqui não é o nosso corpo, tecido aí que cobre os nossos ossos. A carne aqui é a nossa essência de vida nesse mundo. Que situação é do ser humano? Por isso que evangelizar nunca é primeiro você mostrar o amor de Deus para a pessoa. Evangelizar é você dizer: eu tenho que te apresentar o quanto você está perdido, o quanto você está em perigo, para então você saber o valor da graça. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas não conseguem valorizar a graça de Deus, e eu penso que muitas vezes banalizam a graça de Deus porque não tem essa visão de quem era antes da graça o alcançar. Às vezes nós olhamos assim para a sociedade, você vê a pessoa rindo, pessoa tendo os seus compromissos, mas segundo o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós vivemos numa sociedade que é um enorme cemitério de pessoas vivas que estão mortas. Isso é muito sério, meus irmãos. Poucos apresentam isso nas Escrituras. Então, o diabo é o pai dos desobedientes, é o pai invisível, mas que é real. E a carne é essa natureza nossa que nós não podemos nem confiar nela. A gente fica pensando assim: mas quando isso me atingiu? Segundo o salmista, Salmo 58, versículo 3, é assustador quando a gente lê esse versículo. Salmo 58, 3: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Sabe o que é concepção, né? Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Pode um negócio desse? Mas um bebezinho tão inocente, uma criancinha tão pura. Segundo o salmista, na concepção já vem com a semente do mal. A morte já está lá, a morte espiritual. Poderia citar o texto que nós falamos aqui na liturgia, Salmo 51, 5, que diz o seguinte: Salmo 51, 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Tão conhecido o Salmo de Davi. Então, meus irmãos, o ser humano não pode mudar esse quadro. É impossível o ser humano mudar esse quadro. Por quê? Jeremias capítulo 23, na verdade, Jeremias 13, 23, está dito lá: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. É claro que alguém que está me ouvindo, ou você que deve estar falando assim: não, pode sim, mudar a pele? Pode. Eu conheço na história alguém que entrou por uma bolha, era negro e saiu de lá branco, mudou o queixo, o nariz e até o cabelinho dele, para poder o som dele ser alcançado mais longe. Alguém pode mudar a pele, mas eu não estou falando disso. Estou falando daquela essência que traz desde a concepção. Ninguém pode mudar isso, meus irmãos. E por último, Paulo vai dizer: vocês todos estavam condenados. Efésios 2, 3:
no finalzinho do versículo 3, ele diz assim, depois de dizer que entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, aí ele diz assim, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso aqui é uma palavra para consolar a igreja, é para dizer, cuidado com a soberba, cuidado para você esquecer quem eram vocês. Vocês não eram nada. Não pense que vocês têm direito de chegar diante do Rei dos Reis e reivindicar alguma coisa, porque, meus irmãos, hoje nós perdemos esta mensagem no púlpito, de mostrar que fomos justificados pela fé, que Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Mas hoje é pregado um evangelho que te ensina a determinar, a decretar, a encostar Deus na parede, e ai de Deus se ele não fizer. A pessoa fica chateada. As pessoas marcam o dia que Deus tem que fazer o milagre. Vai ser na quarta-feira, no horário tal, no endereço tal. Pode ir lá, que Deus vai realizar, porque lá a mão de Deus está lá. E ai de Deus se não fizer. Nós perdemos de vista o que Paulo está dizendo, quem somos nós. Mortos nos nossos delitos e pecados, escravos do mundo do diabo e da carne, e condenados, meus irmãos. Paulo escrevendo aos Romanos, esse texto eu quis trazer para vocês aqui. Está dito assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e sabemos quem é esse um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vocês lembram que Deus falou, não coma, porque no dia em que comer, vai morrer. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, porque foi Moisés que Deus deu a lei, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. É versículo 15, se não me engano. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Por quê? Preste atenção nesse detalhe, meus irmãos. Se pela ofensa de um só morreram muitos, entenda a palavra muitos aqui no contexto de Paulo, porque ele está falando para um grupo seleto. Ele vai falar desses muitos que foram alcançados. Então, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Esses muitos aqui são o todo de Paulo que estão debaixo da eleição. Então a ordem é, por um homem entrou o pecado e todos morreram, mas por um outro homem vem vida. E aí você vai entender a necessidade de Cristo na sua vida. De Cristo, meus irmãos. É o que Paulo vai fazer a partir do versículo 4, quando aqui nós estivermos na próxima mensagem. Mas eu queria concluir esta palavra, talvez fazendo perguntas. Falei no último sermão que às vezes a gente fica naquela discussão aí na internet dos calvinistas reformados, dos arminianos pentecostais, neopentecostais. É uma força de braço desnecessária para o mundo que jaz no maligno. Nós precisávamos mudar essa cantiga, meus irmãos, porque a igreja está muito dividida, mas eu sei que é necessário a divisão para poder você fazer a distinção de fato quem é ovelha e quem é bode. Mas, meus irmãos, vocês prestaram atenção aqui, eu não quero puxar brasa para a nossa sardinha, eu sei que é difícil esse assunto, eu sei. Eu tive muita dificuldade, ainda labuto nessa área. Mas vocês pararam para pensar na questão do livre arbítrio do homem? Meus irmãos, olhando um texto deste que Paulo apresenta aqui, como vai encaixar a liberdade que o homem tem de escolher Deus, de escolher ser salvo, de querer as coisas santas, limpas, puras? Vou repetir, nós vivemos num mundo não como robôs,
todos nós temos liberdade dada por Deus, e nisso os calvinistas e os arminianos estão de mãos dadas. Temos liberdade. A questão é, essa liberdade está atrelada ao meu arbítrio? Porque eu tenho arbítrio, mas esse arbítrio está livre, independente. Bom, diante do que nós apresentamos aqui, meus irmãos, é impossível. Se o quadro da humanidade está toda nesta terrível degradação, então cadê o livre-arbítrio do homem de querer Deus, de decidir ser salvo? Não vai decidir, meus irmãos. Por isso é que a gente tem que, para tentar atrair a multidão, mudar a mensagem, ter outros pretextos no púlpito para atrair a multidão para perto. Porque se você for pregar isto que Paulo ensina aqui, muitos não vão querer ouvir, porque é um discurso muito duro. Então, eu queria deixar bem claro para você que é necessário você fazer boas obras. Aliás, deve fazer. Mas, como eu disse no início, você pode estar pensando assim: pastor, eu conheço muita gente que nem é crente e que pratica boas obras. Eu tenho um vizinho, você pode pensar assim, que é até ateu, mas pensa num homem bom. Ele ajuda as pessoas, ele ajuda as instituições de recuperação de viciados, ele até tem uma equipe para ajudar pessoas necessitadas na rua. Pastor, mas não está aí o indício de uma pessoa que de fato Deus ama? Porque ele é bom, ele dá bom testemunho. Meus irmãos, é verdade, isso é verdade. Tem crente que não consegue ajudar o próximo de jeito nenhum, só pensa nele. E às vezes o ímpio ajuda muito mais. É só você ver aí as outras religiões, eles têm programas de ajudar, e deve fazer isso. Mas o problema, como que eu vou resolver isso com Isaías 64, versículo 6? Quando o profeta diz: mas todos nós somos como o imundo. Pensou que era só Paulo que falava coisa dura, né? Imundo. E todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Que quadro é esse, meus irmãos? As nossas justiças como trapo da imundícia. Então só há uma maneira de Deus se agradar das nossas obras, que devemos fazê-las perpassadas pela obra que Jesus realizou na cruz, senão não tem como. Você pode ser bonzinho, você pode ajudar a velhinha a atravessar a faixa de pedestre, você pode estender a mão para o necessitado. Se não perpassa pela justiça de Cristo, tudo que você faz é trapo de imundícia. Eu sei que é duro falar isso, mas é o que a Bíblia diz. Então, quando você for praticar boas obras, pratique para Deus ser glorificado. O que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Você não precisa pegar o seu celular e fazer uma selfie para depois publicar para todo mundo ver que você é bonzinho, porque você não é bom. Você era um imundo, segundo a linguagem do texto. Desculpa a expressão, mas é a linguagem do texto, depois vocês conferem aí. E por último, meus irmãos, eu comecei esse culto dizendo que nós estamos encerrando o mês de janeiro, que é o mês da saúde, da conscientização da saúde mental. Isso é sério, meus irmãos. Eu estou convencido de que a bênção da graça salvadora é um santo remédio para poder curar as doenças que você sofre nas emoções. Porque agora nós temos uma nova mente, um novo pensar, tudo se torna novo. Quem sabe você que está me ouvindo e que ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus, e toda a sua família ainda todos eles estão nas trevas, eu quero lhe aconselhar a crer no Senhor Jesus. É tão simples, não tem uma varinha mágica, é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Essa é a promessa, esta é a bênção para a vida da igreja. A porta da salvação está aberta, ainda está aberta. É estreita, é verdade, o caminho é apertado, é verdade, mas ainda é um caminho, ainda é uma porta. Mas vai chegar um momento, meus irmãos, que aí a pessoa vai de fato entender o que é crise emocional. Porque aquele que não crer
em Jesus será condenado. E talvez a crise existencial que muitos já enfrentam aqui nesse mundo já seja um lampejo do que vai viver eternidade no inferno. Isso é muito sério. Então, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Você que está aqui, não banalize esta graça, valorize, ame o seu Deus, faça chuva, faça sol, esteja você bem de saúde ou não com saúde, continue amando esse Deus, aprenda a viver contente em toda e qualquer circunstância, porque você tem um Deus todo-poderoso que você pode nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí o texto faz sentido na nossa vida. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos abençoe, firmando nossos passos cada vez mais no caminho do Senhor Jesus, e que nada faça nos desviar desse caminho, nada, absolutamente nada. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Elton. Hoje estou aqui na Rua Inconfidência, frente à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Central de Betim, número 261. Passando aqui para te deixar um convite para participar conosco dos trabalhos realizados aqui na nossa igreja. Às quartas-feiras, às 19h30, temos o estudo bíblico, e aos domingos, 9h, escola dominical, e às 19h, o culto vespertino. Você e sua família serão bem-vindos no nosso meio. Que Deus te abençoe.